Boa tarde, turma. Eu vou explicar um pouquinho sobre o que é elipse. Então, prestem atenção aqui no desenho e na minha setinha também. Então, a elipse, ela é parecida com a circunferência, você olhando a princípio, né? Então, ela é como se fosse uma circunferência achatada aqui nos polos, certo? Só que a elipse, ela tem propriedades diferentes da circunferência, tudo bem? Então, a elipse, ela tem um centro, ela tem focos, e aí se eu pegar um ponto P, por exemplo, aqui, onde está minha setinha, ou qualquer lugar da borda aqui dessa elipse, e calcular a distância do ponto até o foco, e do ponto até o foco 2, então do F1 até o F2, a soma dessas distâncias, ela é uma constante. Então, ela é uma constante que vai medir 2 vezes o A. Vou explicar o que é isso, mas, na verdade, ela vai medir aí o eixo maior. Então, vou mostrar um pouquinho sobre os componentes da elipse. Então, a elipse ela possui um centro. Nesse caso, a gente vai trabalhar com o centro na origem do plano cartesiano. O que é a origem? Ponto 0, 0. E aí, para a minha esquerda, eu tenho o foco 1. A distância do foco 1 até o centro mede C. E a distância do foco 2 até esse centro também mede C. Ou seja, a distância entre os dois focos, ou a distância focal, mede C mais C, 2C. Então, tá aqui, ó, a distância focal mede 2C. O eixo menor, ele é esse em azul, do B até o B'. Então, do centro até o ponto B, eu tenho a medida B. Do centro até o B', eu tenho a medida B. Então, o tamanho do eixo menor, ele é B mais B, 2B. Então, 2B é a medida do eixo maior. O eixo maior, ele é esse em vermelho, tá? Então, nem sempre ele pode estar na horizontal, às vezes ele pode estar na vertical também. O eixo maior, ele vai do A até o A'. Então, do A até o ponto C, do A até o centro, mede A. Do centro até o A' também mede A, mesmo tamanho. Ou seja, o tamanho do eixo maior vai de A até A', mede 2 vezes o A, 1A mais 1A, tá? Então, medida do eixo maior. Outra coisa que nós temos também é a questão da excentricidade da elipse. O que é excentricidade? É o quanto essa elipse ela é achatada. Então, como eu já disse, a elipse é como se fosse uma circunferência achatada. E quem diz respeito sobre isso vai ser a excentricidade. Então, uma elipse com uma excentricidade muito alta, ela é muito achatada. E uma excentricidade baixa, ela é pouco achatada, tá? Como que eu vou calcular essa excentricidade? C dividido por A. O que é o C? É a distância do foco até o centro. O que é A? É metade do eixo maior, tá? Então, nós temos uma relação aqui na elipse, que eu tenho que aqui mede B, aqui mede C, e daqui até aqui mede A. Então, nós temos um triângulo retângulo, aplicamos o teorema de Pitágoras. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, é o que está escrito aqui, só para relembrar, tá? Então, aqui são os elementos da elipse. Excentricidade, ó, ela é um valor entre 0 e 1. Ela não pode ser 0, porque se a excentricidade for 0, eu não tenho achatamento. Então, eu vou ter uma circunferência perfeita. Ela também não pode ser 1, porque ela vai ser muito achatada mesmo, vai parecer um segmento de reta, tá? Então, por isso que a excentricidade, ela é entre 0 e 1. Equação reduzida da elipse. Nós vamos tomar o centro como na origem, 0 no 0. Então, se eu tenho um ponto qualquer aqui, como que eu vou calcular a equação reduzida? Então, eu tenho um ponto de coordenada x e y, tá? Como se eu tivesse um ponto aqui na minha setinha. E aí, a equação reduzida da elipse vai ser o seguinte, x ao quadrado dividido por a ao quadrado, lembrando que o a é metade do eixo maior, mais y ao quadrado dividido por b ao quadrado. B é metade do eixo menor, tudo isso igual a 1, tá? Mas, às vezes, o meu eixo maior, os meus focos, eles podem estar na vertical, que é o que acontece aqui.
Então, o eixo maior, ele sempre vai estar embaixo, o valor aqui, ó, o A ao quadrado, sempre vai estar embaixo do valor onde estão os focos. Se tiver no Y, ele vai estar embaixo do Y. Se tiver no X, ele vai estar embaixo do X. Então, de uma equação para outra, o que vai mudar é aqui embaixo, ó. Como os focos estão no eixo Y, meu eixo maior vai ficar embaixo do Y, tá? Aqui, ó, como ele tá no X, ele vai ficar embaixo do X. Então, a gente troca. Muitas vezes também, a elipse, ela não tá com o centro na origem. Ela pode estar em qualquer outro ponto. E a equação dela vai ser o seguinte, ó. Então, eu tenho um ponto qualquer, o ponto P, que tem coordenada x e y. E aí, eu tenho o centro, que tem coordenada x0, y0. Então, como que vai ficar a equação reduzida? X menos x0, x do centro, tudo isso ao quadrado, dividido por a ao quadrado. Y menos y do centro, tudo isso ao quadrado, dividido por b ao quadrado, resultando em 1. E aí, se tiver na vertical, eu só troco o A pelo B, tá? Vamos ver um exemplo aqui. Determine a equação reduzida da elipse com focos sobre o eixo X, com o eixo maior medindo 12 e eixo menor medindo 8. Então, ó, eu sei que os focos estão no eixo X, eu vou utilizar essa equação. O eixo maior mede 12. Lá na minha equação, eu não preciso do tamanho do eixo maior, eu preciso da metade dele. Então, a metade dá 6, o A vale 6. E o eixo menor é 8, só que eu não, lá no B, eu não preciso do 8, eu preciso da metade dele, 4, o B vale 4. Então, substituindo o A e o B na fórmula, vai ficar x ao quadrado dividido por 6 ao quadrado, 36, mais y ao quadrado dividido por 4 ao quadrado, 16, isso é igual a 1. Então, tá aqui a equação reduzida da elipse. Esse outro exemplo é um pouquinho mais trabalhoso, e ele fala o seguinte: determine a equação reduzida da elipse, sabendo que um dos focos, primeiro foco aqui, ó, é 0 no menos 3, e que o eixo menor mede 8. Não tá falando aqui se o foco é no eixo Y ou se o foco é no eixo X. Mas olhando esse ponto, ó, quando x for 0, o Y vale menos 3. Então, é como se eu tivesse algo desse tipo aqui, ó. Um foco fosse esse aqui, ó, esse embaixo. 0 menos 3. Então, aqui como seria o foco 1. Significa que os focos estão no eixo Y. Então, eu vou ter que utilizar essa equação. O b ao quadrado embaixo do x ao quadrado. Tá? E eu sei que o eixo menor, ele mede 8. Então, o b vale 4. Tá? Então, para calcular a equação reduzida, eu vou precisar do A e do B. Então, eu vou ter que utilizar o teorema de Pitágoras. Então, ó, o F1, eu sei que o C, ele vale 3. O que é o C? É a distância do foco até o centro. Então, o foco 1 é 0 no menos 3. Então, do 0 até o menos 3, tenho 3 unidades. E a gente sabe que o foco está no eixo Y. O eixo menor, ele mede 8. Significa que o B, a medida do B até o centro, vale 4, né? É metade. E aí, se eu sei o valor do B e do C, eu consigo calcular o valor do A. Por quê? Ó, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Tá? Então, vai ficar A ao quadrado é igual B ao quadrado, 16, mais C ao quadrado, 9. Então, A ao quadrado é igual a 25. Que número vezes ele mesmo dá 25? 5. Né? Raiz de 25 é 5. A vale 5. Então, vou lá na minha equação reduzida. B ao quadrado, B vale 4. 4 ao quadrado vai dar 16. A ao quadrado é 5, A é 5, A ao quadrado vai dar 25. Então, aqui eu tenho a minha equação reduzida. Por fim, aqui, um pouquinho mais trabalhoso também, o exercício número 20, da atividade 8. E ele fala o seguinte: determine a excentricidade da elipse de equação 16x ao quadrado mais 25y menos 400 igual a 0. Excentricidade, como que eu calculo ela? C dividido por A. Então, eu preciso encontrar o valor do C e o valor do A. Então, se vocês forem reparar, o formato dessa equação é bem diferente dessa. Então, a gente tem que aproximar aquela equação dessa daqui, ó.
fração e a igualdade igual a 1. Então, aqui ó, a igualdade está como 0. Então, nós vamos ter que manipular essa equação. O que eu vou fazer? 400 é um termo independente, ele não depende nem do x nem do y. Ele está subtraindo, ele vai para o outro lado, ele vai somando. Ó. Então, vai ficar 16x ao quadrado mais 25y ao quadrado é igual a 400. E o que eu percebi? Que a igualdade na equação da elipse é sempre 1. Né? Então, 400 dividido por qual número que dá 1? Nós temos que lembrar que todo número dividido por ele mesmo dá 1. Então, eu vou dividir por 400. Só que aí eu vou dividir a equação toda. Não posso dividir só um lado. Então, vai ficar 16x ao quadrado dividido por 400. 25y ao quadrado dividido por 400. E 400 dividido por 400 vai dar 1. Mas aqui, ó, 16 e 400 dá para simplificar pelo próprio 16. 16 dividido por 16 é 1, então vai ficar 1x ao quadrado. 400 dividido por 16 dá 25. E aqui, ó, 25 e 400 dá para dividir pelo próprio 25. 25 dividido por 25 vai dar 1. E 400 dividido por 25 vai dar 16. Então, aqui eu cheguei na equação reduzida da elipse. Tá? Então, aqui, ó, eu tenho a ao quadrado, aqui eu tenho b ao quadrado. Significa que o a vale 5 e o b vale 4, ó. Foi o que eu escrevi. Só que para calcular a excentricidade, eu preciso do valor do c. Então, eu vou utilizar o teorema de Pitágoras para descobrir o c, ó. c ao quadrado mais b ao quadrado é igual ao a ao quadrado. Então, vai ficar c ao quadrado mais 16 igual a 25. 16 está somando, ele vai para o outro lado, vai subtraindo. 25 menos 16, 9. Que número vezes ele mesmo dá 9, ou raiz quadrada de 9, 3. Então, o c vale 3. Eu vou calcular a excentricidade. Vou pegar o c e dividir pelo a. O c vale 3, o a vale 5. 3 dividido por 5 vai dar um número decimal. Então, eu deixo 3/5. Se a gente for olhar, a alternativa correta, item B.